Estou começando a transmissão. Vamos ver com quem nós contamos hoje. Hoje temos muito assunto para esquentar os tamborins. O assunto que está bombando certamente é... Aliás, tem mais de um, mas a condenação do Danilo Gentili é uma coisa boa de falar. Mostra o grau que estão as instituições brasileiras. Infelizmente, a gente vê a justiça absolutamente desorientada, ou das duas, ou ela está desorientada, ou ela está maliciosamente orientada. E é uma instituição por completo, vai do juiz singular até o presidente do Supremo, o amigo do meu pai. Então, com esse cartão de visitas que eu começo essa live de hoje, lembrando o nome do amigo do meu pai, presidente do Supremo, codinome dele, da Odebrecht. Vamos ver como é que a Raquel Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, como é que ela vai fazer, se ela vai sentar em cima. Vai ter que ter muita coragem para fazer isso. Eu acho que nós não temos uma outra alternativa se não dar a máxima publicidade a isso, para pelo menos causar um constrangimento neles. É isso que o que está acontecendo. A condenação do Danilo Gentili vem nessa esteira. Érica Cocai, na comissão, ofendendo a ministra Damares daquele jeito. Isso mostra o grau de degradação, de degeneração que está a nossa democracia. Para muita gente, isto é democracia. É o que se pode esperar de uma democracia. O assunto de hoje, que eu quero tratar nessa live, será novamente a educação, e será a propósito da proposta de lei, do projeto de lei, que, oriundo do Ministério da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, da própria ministra Damares, e não do MEC. A origem do projeto é o Ministério da Cidadania, porque trata de direitos humanos, essa proposta de educação domiciliar, que está consagrada na Constituição, está no Estatuto do Menor e do Adolescente, a possibilidade que a família eduque seus filhos. Não é assim estritamente necessário, não está na Constituição assim, a não ser que a Suprema Esculhambação resolva reinterpretar a Constituição à sua maneira. Mas agora é projeto de lei, e seria uma medida provisória para o fim do ano, mas o governo houve por bem apressar um pouco e entrou com o projeto e pediu urgência do projeto, isto é, se aceita a urgência, ele entra na pauta direto no plenário, ele pula a etapa das comissões, porque eles vão começar a se engalfinhar, certamente já estariam se preparando para derrubar tudo, fazer a máxima esculhambação possível. Eu estou falando dos intelectuais, os da mídia, os intelectuais não tão intelectuais assim, ladrões de sindicatos, de professores. Eu estou falando das grandes corporações interessadas, etc., 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 e os ratos do MEC. São milhares de ratos do MEC. Mas se pular a comissão e for direto ao plenário, parece que há mais uma chance de aprovação. Eu ainda quero ver para crer. De qualquer modo, essa ideia é uma ideia muito, como é que eu vou dizer? É uma ideia bastante libertária, porque ela vai produzir uma pequena brecha, um furo no muro, no dique da represa. A represa chama-se Estado. Um furo mínimo que aconteça na sua parede, ele pode fazer rachaduras e vir abaixo. Essa é a tendência. Não creio que acontecerá, não nesse curto ou médio prazo. Isso eu não, já estou velho demais para acreditar que isso vai acontecer no meu período de vida. Bom, essa live é direcionada, então, aos professores, ou melhor dizendo, aos educadores, todos os tipos, os educadores
particulares, privados, públicos, professores e professoras de todos os tipos, que lidam com a técnica de ensinar e aprender, ou ensinar a aprender. A homeschooling, ou a escola domiciliar, que é o objeto desse projeto de lei que o governo encaminhará ao Congresso, tem as suas regras. Existem poucas pessoas, poucas famílias que gostariam que ele já entrasse, tivesse aprovação imediata para que eles pudessem se livrar do jugo da lei que criminaliza o pai que não põe o filho na escola. Quer dizer, é o Estado, mais uma vez, escravizando o cidadão, obrigando a suportar e a tolerar aquela porcaria de ensino que ele tem para dar para os alunos. E quem tenta sair disso, quem procura a secessão, será severamente punido. Então, existem famílias interessadíssimas que isso seja aprovado o mais rapidamente possível. E assim é com esse projeto, que conta, a princípio, com 10 mil famílias ou 10 mil familiares de alunos que estariam dispostos a tirar seus filhos da escola. O número correto não se sabe, até porque esse é um número que, devido às ameaças, à coerção estatal e o medo de sofrer sanções penais do Ministério Público, do Estatuto Penal e do Adolescente, etc., não se sabe o número exato. Mas é um número pequeno comparado com a multidão de alunos que tem no Brasil, 58 milhões, né? Então, o que é 10 mil ou 20 que fosse? Não seria quase nada. É evidente que uma coisa desse tipo jamais colocaria em risco a educação. Como eu até já ouvi uns babacas na objeção, já dizendo que isso comprometeria a educação pública, atrasaria tudo. Eu acho assim é muito desproporcional. Não é só ignorância, isso é má fé, quem defende essas ideias. Mas o projeto do homeschooling, da educação domiciliar, ela promove uma coisa espetacular, que é o direito da escolha. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção, para mim, o ponto mais importante. O direito de escolher, botar o meu filho aqui ou ali, tirá-lo da escola, colocá-lo numa outra instituição, ainda que seja domiciliar, esse direito, ele é o mesmo direito, é uma extensão do direito de propriedade. Eu sou proprietário do meu filho, a mãe e o pai são proprietários dos seus filhos, são proprietários originais, são produtores deles, são proprietários originais deles. Eles têm direito de propriedade sobre os seus filhos. O direito de propriedade maior que existe é o direito à nossa própria vida, por extensão aos nossos familiares, aos nossos pais, aos nossos irmãos, etc. Isso é, a família, dentro da família, está o primeiro núcleo da sociedade onde esse direito é absolutamente natural. Esse é um direito natural. Ele sempre existiu. Ele existe até entre os animais. Reparem que eu estou falando de uma coisa que tem uma abstração alta, mas ele é muito natural. É uma abstração da natureza, não uma abstração humana, de uma invenção, de um canetaço, não um direito criado, achado em qualquer lugar e inventado. Esse direito de escolher, eu quero esse, eu não quero aquele, gera um outro subdireito, o direito de exclusão. Gostaria de falar um pouco sobre a exclusão. Eu posso dizer sem medo, exclusão social. Existe um texto do Hans Hermann Hoppe, que ele fala dessa exclusão. É muito interessante isso, que ele fala da seguinte maneira, que nós chegamos a um ponto
que o Estado é dono de tudo. Nós deixamos que ele ficasse dono de tudo. Nós fomos, inclusive, até delegamos nossas responsabilidades para ele. E ele se carrega de tudo. Passa-se a ideia para a sociedade que o Estado não só é necessário, como ele é um ente caridoso, benevolente, que existe para nos proteger. Essa ideia falsa, ela está disseminada. As sociedades modernas, especialmente as repúblicas democráticas, elas pensam assim. Elas já não percebem que a presença do Estado é uma coisa danosa à sua liberdade e que ela interfere diretamente na propriedade. O Estado é o maior inimigo do direito de propriedade. Como qualquer governo existe dentro do Estado, este passa a ser o instrumento do Estado na coerção, na limitação desse direito. Então, basta haver governo para haver limitação de propriedade. Subentendido, então, a existência prévia do Estado. Esse Estado, que não é benevolente, pelo contrário, ele produz extorsão, coação, ele produz humilhação, constrangimento, medo, ele tem poderes infinitos, ele detém o monopólio do poder máximo, ele detém o monopólio da última decisão judicial, leia-se amigo do amigo, né, o amigo do meu pai, detém o poder, o Estado, ele encarna numa figura tipo o amigo do meu pai, para ali ele se manifestar com a sua máxima potencialidade maligna contra o direito de propriedade, contra o direito de eu escolher o que é melhor para mim e para a minha família. O direito de exclusão é isso. Vamos imaginar por um instante que o projeto da escola domiciliar seja aprovado. O que é que nós vamos ter? Dali em diante, o pai dirá assim: eu não quero o professor assim, 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 assim. O professor que eu quero é o SLCXXZD. Esse é o professor que eu quero. Todos os outros estão excluídos da minha vontade. Isso é direito de exclusão. Eu não quero este. Eu não quero aquele. Eu quero este númerozinho, esse conjunto de siglas que eu jocosamente invento para designar. É esse o professor que eu quero. Poderíamos falar em perfil, mas aí eu teria que entrar em detalhes. Não, vou ser mais preciso. Eu quero este professor e não aquele. É o direito de escolha. Quando eu faço isso, eu estou excluindo. Pois o direito de exclusão só entra na minha casa quem eu quero, eu só me dou, só sou amigo de quem eu quero, eu não sou obrigado a aceitar quem não corresponde com os meus valores dentro da minha casa ou dentro da minha vida particular, eu não sou obrigado a aceitar. Eu não sou obrigado nem a aceitar no meu próprio negócio, caso o meu negócio seja privado. Esse direito de exclusão, ele foi excluído. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição voltada para a exclusão da propriedade. A contrapartida é a inclusão social. Quer dizer, o nome mágico, a fórmula mágica, justiça social e inclusão social. Pronto, os problemas estão resolvidos. Não, esses são os problemas do Brasil. Quando existe a possibilidade da aprovação de um projeto da escola domiciliar, haverá o direito de escolha e voltará o direito da exclusão. Voltará o direito à propriedade. Estejamos preparados para um enorme barraco promovido por essa gentalha, tipo Érica Cocai, Maria do Rosário, etc, 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 etc. Juízes do tipo que condenaram Danilo Gentili, juízes do tipo amigo do meu pai, etc. Essa mesma gentalha que escreveu, os que obedece à Constituição que os seus antecessores escreveram lá em 88, esta mesma gentalha
vai se insurgir contra esse projeto da forma mais violenta possível. Eles vão inventar óbices de todas as maneiras. Porque tem uma coisa que esse projeto vai exaltar, que é a família. Vai aumentar o poder da família. Ontem até eu ouvi uma coisa espantosa. Um desses, aspas, especialistas da Globo Lixo, que ela foi correndo convidar os especialistas para opinar sobre o projeto da Damares, como eles chamam. Esse especialista conseguiu a proeza de dizer que a família pode ficar forte demais se isso acontecer. Ele tem medo das famílias. Ele tem medo da família. Ele veio de algum outro país, de algum outro planeta. Ele tem medo de famílias. Ele nem parece humano. Repare, o que leva um especialista, um desses intelectualoides da Globo Lixo, a dizer uma besteira desse tamanho. Isso pode aumentar o poder da família. E daí, seu idiota? Qual é o problema de aumentar o poder da família? Qual o problema? Vamos acabar com ela? Vamos aplicar a receita de Engels lá do século XIX? Vamos acabar com a família? Uma receita requentada na escola de Frankfurt? Uma receita requentada por todos os comunistas, inclusive social-democratas, inclusive que mandam no Brasil? É isso aí, seu intelectualoide. Medo da família. Ora, a célula máter da sociedade é desprezada dessa maneira como um argumento. E isso, em ouvidos de psicopatas, tipo Érica Cocá, isso pode funcionar, mas a própria população brasileira, se conseguisse ouvir isso claramente da boca daqueles que lá no Congresso, de uma maneira ou de outra, terão que defender o projeto, é bom que esses defensores do projeto estejam bem alimentados com argumentos suficientes para desmascarar e chamar esses psicopatas daquilo que eles são. Um professor que está ouvindo isso, nesse instante, haveria de perguntar, mas eu também tenho família. Eu provavelmente já ensinei, se eu sou professor, ensino numa escola, eu já estou ensinando em casa. E qual é o problema? Eu melhorei só a minha família. Qual é o problema de melhorar a família? Repare que esse argumento não se sustenta. Existem N argumentos contra a escola domiciliar. Um deles é que ela produziria baixa socialização. Isso seria uma ameaça para a sociedade. A Globo Lixo se saiu com essa ainda hoje. Desde ontem eles vêm publicando. Eles já começaram, já entraram em campanha. A Globo Lixo já está no Congresso brasileiro. Essa é a munição que aqueles psicopatas vão gritar lá na hora da votação. A Globo Lixo de hoje já fala claramente que a socialização da criança estará muito prejudicada e isso afetará toda a sociedade. Parece que são 50 milhões de alunos que irão para escolas domiciliares. Não. Eu falei no início, 10 mil, 20 mil, um número muito pequeno, isso não tem como afetar um quarto da população brasileira, só na mente de um psicopata que manipula números, assim. Por isso que é psicopata, manipula números com uma frieza impressionante e manipula as outras pessoas, faz elas acreditar em coisas absurdas. Não se justifica de modo algum. Escola domiciliar, homeschooling, ela tem mecanismos de aumentar a socialização de uma criança. Porque aquilo, em primeiro lugar, que a homeschooling não é apenas uma educação em casa. Não é bem assim. No início, essa era a ideia, era o nome, mas isso evoluiu para uma escola mais comunitária, né? Chega ao ponto dela se misturar com as charter schools, que eu já falei em outras ocasiões. São escolas onde há uma contrapartida do Estado. Mais tarde eu volto a esse assunto. Essa homeschooling mais moderna, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos, é óbvio. Os pais ou os educadores
e se responsabilizarão por essa educação domiciliar, eles têm que cumprir alguns requisitos, porque essa educação ela já está prevista na Constituição. Não é nenhum monstro de 7 cabeças, a não ser, como eu disse antes, que o amigo do meu pai resolva interpretar, ou um amigo do amigo do amigo do meu pai, um outro, vá interpretar de maneira sórdida, perversa, uma espécie de Lewandowski da vida, vai ver uma nova coisa ali. Mas não, está na Constituição, está no Estatuto do Menor Adolescente, que não é só a escola que educa, os pais, cabe, é dever dos pais e do Estado. Está escrito lá. Artigo 206, se não me engano, dessa Constituição. Ou artigo 6, e tem um 206 que acho que é, eu não me lembro onde é que é. Mas isso é pacífico. Não pode haver comprometimento da socialização da criança. Não pode haver. Porque outras oportunidades se abrirão. Me lembro agora, um argumento. Essa criança ficará presa ao universo mental dos seus pais. Sim. E qual é o problema? Eu prefiro o universo mental dos meus pais ao universo mental da Érica Cocai, por exemplo, uma estatista psicopata, ou qualquer outro intelectualoide tipo Globo Lixo, que vem dar palpite na televisão e na internet, porque quer manter o status quo. Na verdade, a reação contra a família, ela decorre do coletivismo. É a ideia coletivista, isto é, a matriz socialista, que é contra a família. Como nós vivemos num país socialista, social-democrata, a social-democracia é um socialismo. Nós temos uma maioria falante, não a maioria das pessoas, mas aqueles que têm acesso à mídia, à informação pública e a divulgam, do domínio deles é sempre a mesma coisa. É uma coisa ruim isto. Isso não pode acontecer, isso destrói a nossa social-democracia. A nossa democracia corre perigo. Eles quase disseram isso, dizendo que a sociedade corre perigo. Não, a sociedade deles, da ideia deles. Não a sociedade do povo brasileiro, até porque votou em outra coisa. O povo brasileiro tem que ser esclarecido. A melhor maneira de fazer isso é através dos próprios professores, porque estes serão chamados a contribuir, cedo ou tarde. O poder da família, o direito de exclusão, o direito de propriedade, assim, é o argumento melhor. Mas neles estão também os argumentos dos adversários disso. As charter schools. Aqui tem uma coisa interessante. A charter school, nos Estados Unidos, é uma instituição privada, mas que tem uma contrapartida pública. Existem escolas, mesmo escolas, que a comunidade constrói, a comunidade paga o professor, escolhe o professor e o paga, e ali estão os alunos. E o Estado entra com uma contrapartida em bibliotecas, laboratórios, quadras de esportes, teatros, auditórios. Então, ele entra com um auxílio material e o resto fica ao encargo das famílias congregadas naquilo que ele chama de charter. Lembra dos voos charter? É mais ou menos a mesma coisa. Tu aluga algum prédio, tu faz um convênio com alguma entidade, uma associação esportiva, ou uma associação religiosa ou filantrópica, e eles tendo recursos, eles podem fornecer os recursos humanos, os professores, no caso, da escolha livre dos pais. É uma homeschooling já comunitária, bem maior. Mas existem problemas nessa charter school. Existe também, aqui no Brasil, os vouchers da educação. Os vouchers são vales, né? Os pais receberiam uma importância, digamos, R$600 para custear uma escola privada, que seria o custo mensal de uma escola privada. Então, os pais recebem um vale de R$600, um voucher,
que essa escola vai descontar do governo. E o pai, assim, o responsável, escolheria qual escola, qual professor. Se não se agradou desse, poderá escolher outro, esse por diante. O direito de escolha é mantido, e o Estado faz isso. Mas aí tem um problema. Como nós estamos no Brasil, e num sistema extremamente corrupto, a democracia já é corrupta por natureza, mas a nossa social-democracia, ela exagera. A roubalheira, a corrupção é uma instituição sólida, a mais sólida das nossas instituições são é a corrupção. E aí, com uma moleza dessa de vale, de repente, alguns espertalhões, e eles já estão no mercado através das suas escolinhas mágicas, está cheio de escolinhas de métodos de ensino mágico, de sistemas de ensino, vendedoras de livros, de cartilhas, de panfletos, de materiais, que o MEC gasta um monte de dinheiro, gasta assim, 50 bilhões por ano com essa gente. Esses seriam os primeiros a se interessarem a descontar um voucher do Estado. E tem esse lado, então, ruim, que o bom mesmo é não ter Estado nenhum na educação. A educação, ela não é não é uma novidade a homeschooling. Homeschooling é uma volta às origens da educação. Vamos adiante. A legislação, nós temos um problema com a nossa legislação. Na Constituição de 88, essa Constituição ela é normativa positivista, isto é, vale o que está escrito, é o direito posto, como diz o Marco Aurélio Melo. O direito positivo, aquele que está posto. Posto aonde? Posto na Constituição. É esse o que vale. Então, segue-se aquilo que está escrito ali. E ele também tem um caráter justnaturalista. Essa Constituição também tem esse caráter. Então, além de ser positivista normativa, ela é justnaturalista. Ela vai buscar direitos. E aí surge uma coisa chamada dignidade da pessoa humana. Esse fantasma, essa coisa etérea, inconsistente e imaterial chamado dignidade da pessoa humana está lá dentro da Constituição. O que é dignidade da pessoa humana? É um saco de subjetividades. É um enorme saco de subjetividades. Qualquer coisa cola na dignidade da pessoa humana. Na verdade, essa é uma tentativa. Desculpe. Isso aqui é uma tentativa de tungar o direito de propriedade. Mas voltemos. A Constituição de 88 coloca a educação como se fosse uma materialidade, como se a educação fosse um fim em si mesma. E aqui está o erro. A educação, tanto quanto a democracia, não são um fim em si mesmas. A democracia é um meio, é um método de governar, um método de negociar o cidadão com o Estado. É um método. E bem ruim. Tem outros melhores. Mas foi vendida a ideia que é o melhorzinho que tem por aí. Não, não é, não. Da mesma maneira, o erro fundamental é acreditar que a democracia é uma finalidade. Temos que lutar para a democracia. Isso não existe. Temos que lutar para a educação. Não, não, não. A educação é um caminho. É uma ferramenta, é um instrumento. Um instrumento de transmissão de conhecimento. Conhecimento, sim, é uma coisa que existe, é uma coisa substantiva. Embora de uma natureza abstrata, é substantivo. Agora, qualquer outra coisa é adjetivo, é peduricalho. É que nem a história do Estado democrático de direito. O Estado de direito, ele é substantivo. Agora, quando tu bota um peduricalho democrático, tu adjetivou, aí pronto, já sumiu. E para reforçar isso, vem a parte do justnaturalismo. E aí que entra a história da dignidade humana. Então, a educação é vista como um dever do Estado e um dever dos pais. E é um direito social. Está aí o penduricalho, novamente. Eles transformaram
Para haver direitos sociais, tem que desaparecer o direito primordial, que é o direito à propriedade. E a mesma Constituição que define a educação como um fim em si mesmo, que confunde aquilo que é adjetivo com aquilo que é substantivo, a mesma Constituição faz isso com a propriedade. Não tem uma única vez que a palavra propriedade ou direito de propriedade não seja seguido por uma vírgula, por um porém, por um sim, a não ser que, dependendo do que, resguardado o que, salvo o que, sempre tem algum porém depois do direito. A propriedade não é manifesta por completo na Constituição brasileira, o direito de propriedade. Pelo motivo que eles tiveram que introduzir direitos sociais. Um deles é a educação. É semelhante à saúde. É o mesmo quesito aqui. A saúde é um serviço, como a educação é um serviço. Não é um direito. E não adianta dizer que tem direito. Diz para um pobre que morreu na fila do hospital que ele morreu com direito. A família vai se consolar muito quando algum representante do Estado, que deveria ir ao enterro ou ao velório, dizer: ele morreu cheio de direitos. Essa família tinha direito a uma indenização. Se fosse no mundo privado, ela teria. Mas o mundo público, onde todas as fantasias têm substância, elas se alimentam e se retroalimentam e se realimentam, acontece isso. A educação passa a ser um fim em si mesmo. E a educação não é isto. A transmissão do conhecimento ainda depende de uma outra coisa. Para o aluno, qual é o interesse do aluno? São os seus valores. Se o cara quer ser engenheiro, alguém quer empurrar que ele tenha que fazer educação física, quando ele quer ser engenheiro ou matemático, aquilo não terá muita utilidade para ele. Não é um valor para ele, não é um interesse dele. A educação só acontece em cima de interesse e de valor. Quando eu não tenho isso, eu estou forçando uma barra. É por isso que os nossos currículos ficam desajustados. E agora nós vivemos um momento, atenção, professores, o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Agora esse governo, para que a máquina do MEC pudesse funcionar, autorizou os estados a praticarem o BNCC lá do governo Temer. Mas já adianto para vocês, ele não vai longe, porque a Base Nacional Comum Curricular do governo Bolsonaro ainda não saiu e vai sair. São necessárias mudanças no currículo. Então, para a máquina funcionar, para diminuir um pouco também a gritaria, uma das razões pelas quais o ministro Vélez foi para a rua é que ele não colocava em funcionamento, até porque ele já sabia que isso não ia pegar logo adiante. Então, vá-se com essa mesmo, essa do Temer. É isso que os professores estão fazendo. E dentro dessa Base Nacional Comum Curricular estão os valores, esses que eu me referia há poucos segundos atrás. Os valores, isto é, o que interessa ao aluno, para que ele quer aquilo. Não adianta eu oferecer ou forçar que alguém tenha um conteúdo que não está adequado ao interesse e ao valor dele. Repare, eu não estou dizendo assim que o aluno tem direito a escolher que matéria vai estudar. Aliás, o Estado já fez isso para ele. A Base Nacional Comum Curricular do MEC já tem isso. Ela é flexível. Ela só aperta aqui, aperta ali. Essa última, por exemplo, que é português e matemática, de novo, em todas as séries. Tem que ser, né? Mas existe uma flexibilidade. Aqui a anterior a essa do Temer, que ainda do tempo da Dilma, era mais confusa ainda. Essa enxugou um pouquinho. E se pretende, eu pelo menos espero que a próxima Base Nacional Comum Curricular seja mais enxuta ainda e mostre, deixe claramente os valores e os interesses dos alunos. Não os valores e os interesses dos proprietários de escola, das escolinhas mágicas que vendem mágica,
que vende cursinhos fajutos e desconto do ProUni e do FIES. Esta não. Esse é o MEC e sua estrutura podre, corrupta até a medula dos ossos. É esta estrutura podre que deixou a educação brasileira assim. Mas é claro que, mesmo que fossem anjos que administrassem o MEC, com a Constituição que nós temos, é impossível. A educação é uma atividade humana eminentemente privada. Então, ela já é incompatível com a nossa Constituição, que diz que nós somos um regime democrático. Mentira, somos um regime social-democrático. Ela já é incompatível com a propriedade. A educação, nesses termos, como ela está colocada na Constituição, ela é incompatível com o direito de propriedade. Então, repare, há uma contradição, há uma incoerência tão grande que vai suscitar objeções que talvez não cheguem nesse nível filosófico, abstrato de objeção, mas é o que está por trás disso. Porque, fundamentalmente, ou queremos liberdade para educar nossos filhos como queremos, ou sucumbimos à Constituição de 88. E essa Constituição de 88 que a gente viu no que deu. A democracia brasileira, ela fracassou, mas não porque ela é brasileira, é porque ela é democracia. As repúblicas democráticas fracassaram. Essa que é a verdade. O mundo moderno é isto, é um fracasso em todas as linhas, nas linhas morais, éticas, culturais, intelectuais, a nossa estética, a nossa ética, a nossa metafísica. Nós vemos até a destruição das religiões, não de fora, alguém jogando pedra, mas de dentro, como o Papa Bergoglio, que destrói a Igreja de Roma, assim, a olhos vistos, todos os dias, não perde a oportunidade de fazer isso. É esse mundo moderno que eu estou falando. E aqui tem um domínio completo desses intelectuais. Esses intelectuais, os frankfurtianos, como eu chamo, têm uma ideia socialista que, com isso, só aprimorou essa democracia. O socialismo, ele vive do Estado. Basta existir Estado para existir socialismo. Agora, quando o Estado ele é democrático, por definição, como é o nosso caso, aí o socialismo está no seu ambiente. Por isso que eles vieram para ficar. Nós, no ano passado, houve uma eleição que elegeu o Bolsonaro, mas foi só isso que aconteceu. A esquerda continua hegemônica. O poder é do Bolsonaro. Tudo que ele faz, até a Marina, o Sagui aqui, amazônico, foi contra a proibição da portaria do Bolsonaro que acabou com os radares nas estradas. Ainda foi uma juizinha, provavelmente amiga do amigo do amigo do amigo do meu pai, que fez uma sentença rápida para acomodar o desejo de Sua Excelência, o Sagui amazônico, e pensei que tinha morrido, está aí, para ajudar bastante o povo brasileiro. O povo brasileiro está muito agradecido às multas dos radares. Como o povo gosta de ser multado, né, dona Marina? Pois essa coisa, pensei que tinha morrido, ela voltou. Parece mais uma ideiazinha. Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, ele vai receber isso aí de troco. Não importa o que ele fizer. Já tem gente contra a história do horário brasileiro de verão. Repare, isso pode ser até de gozação, a gente pode até rir disso. Desculpe, estou mexendo na câmera. A gente pode rir disso, mas é verdade. Então, são dificuldades de todos os tipos. Mídia, sindicato, o amigo do meu pai, partidos políticos, CNBB, todos contra qualquer coisa que não seja socialismo. Todos contra qualquer coisa que não seja o socialismo democrático. Todos contra qualquer coisa que não seja a social-democracia, o regime em que vivemos. É nesse ambiente de podridão moral, de debacle ética, de pobreza estética,
de empobrecimento cultural como nunca visto, intelectual como nunca visto. Dê só uma olhada no nível intelectual dos nossos deputados federais. É que o Bolsonaro pretende uma mudança na educação. Por que que ele fez isso? Porque ele localizou na família e na educação privada, a saída para o Brasil. Como ele será compreendido, não tenho a menor ideia. Não sei como é que ele vai fazer, como é que ele vai conciliar, fazer essa ideia chegar ao povo. Porque o mediador, o Congresso, absolutamente inconfiável. Aquilo lá é um balaio de gatos ou de ratos, interesseiros, eles querem uma contrapartida financeira ou uma forma de poder, é isso que eles querem, cargos, né? Querem cargos e verbas, é isso que eles querem, eles não estão interessados em mais nada. Essa turma nova que chegou apoiando o Bolsonaro, do PSL, não tem uma envergadura intelectual boa, escapa-se ali uma meia dúzia, o resto não tem, e naquele ninho de ratos eles vão estar contaminados ligeirinho. Os poderes apodreceram, não o executivo atual, mas a herança do Temer, Lula, Dilma é muito forte. Poder judiciário, então, não se fala. O Brasil precisa uma revolução educacional que durasse pelo menos uns 10 anos, para a gente poder dar um passo adiante. Todas as outras tentativas serão paliativas. A gente não vai conseguir, com tanta objeção, com tanto interesse socialista em jogo, a fazer o Brasil avançar realmente. Eu posso estar passando uma ideia pessimista, mas eu ainda acredito que a solução seja local. E aqui eu volto a falar com os educadores. As soluções são locais. Por falar nisso, quando começou esse governo, com ainda o professor Ricardo como ministro da Educação, ele queria ele andou falando em dar poder aos municípios de decidirem a sua educação. Eu, a princípio, fui contra essa ideia do município. Eu conheço os municípios pequenos, eu vivo num deles. Eu sei que de onde não se espera nada, daí mesmo que não vai sair nada. Isso eu sei. E por N motivos. Mas a ideia em si mesmo, muito abstratamente, ela não está equivocada. Ela tinha que ser melhor formulada. Não é o município, é a família. É essa palavra que tem que ser usada. A defesa da família, o direito de propriedade da família, de escolher ensinar seus filhos, é o que tem que ser defendido. E isso pode ser feito em nível local. Esse nível menor, comunitário menor, onde a capilaridade para ser destruído pelo Estado é mínima, quer dizer, o Estado tem grande dificuldade de chegar até o meu quarto, ele não sabe o retrato de quem está na parede do meu quarto, a capilaridade do Estado termina antes. Então, é nesse nicho resguardado, onde não tem a teletela do Estado, é que a gente pode reagir. É de dentro para fora, é de baixo para cima. É desse núcleo comunitário, nosso lar, homeschooling, a escola doméstica, é isso que precisamos fazer. Nós temos que reatar os laços da sociedade que a democracia destruiu. A democracia corta laços sociais quando eles se estendem, quando eles ficam muito longos. Eles ficam longos, fracos e finos. Eles se desmancham. A democracia tem esse poder. As pessoas não se conhecem. Onde elas se conhecem, é possível fazer as coisas com coesão, com conhecimento. O conhecimento mínimo produz um efeito máximo na pequena comunidade. Não precisa ser um sábio. Aliás, o homeschooling, um pai que quiser educar seu filho, não precisa ser um especialista em matemática, ou história, ou geografia, não precisa ser um craque da coisa. Mas é no nível local, no nível
inframunicipal, no nível, então, doméstico, é que está o segredo. É onde eles não conseguem chegar. É onde o socialismo tem mais dificuldade de chegar. Embora, vou dar um exemplo da religião, embora a CNBB seja uma entidade comunista vagabunda, que congrega padres e bispos traidores da igreja, o verdadeiro católico, ela não atinge. O verdadeiro católico sabe que a igreja é a casa de Deus, não a casa do povo. A teologia da libertação quer empurrar para cima deles. Esse exemplo da religião vale para a educação e vale para muitos mais. Vale para o trabalho, a cooperação familiar, a cooperação de indivíduo com indivíduos, as transações econômicas, as trocas econômicas voluntárias, sem a participação do Estado. Isto acontece nos pequenos núcleos. É ali que o Estado tem dificuldade de entrar. Ali ele nunca entrou. Agora, como é que a informação chega? Essa informação teria capilaridade para chegar ali? Não, né? Então eu tenho que me dirigir aos professores. Todo professor também tem família. Aos milhares e milhares de professores. Nós temos que fazer, eu e outros, temos que organizar o discurso e depois orientar a ação desses professores dentro dessas linhas mestras que eu falei. Não há salvação fora do direito de propriedade. Portanto, vamos exercê-lo. É ali que está a dignidade da pessoa humana, não naquela porcaria de 88, dos amigos do amigo do meu pai. Não, não é ali. Então, o recado do educador continua valendo. É ele que tem que se mexer. E ele tem condições de se apresentar ao serviço. Se apresentar ao serviço, ao dispor da família. Não só da dele, mas dos outros. Ali ele vai ter um ambiente adequado. Ele será bem-vindo, porque ele será escolhido livremente. Olhe o perigo que esse projeto oferece à democracia e ao socialismo. Quando eu digo que as duas é a mesma coisa, fica mais claro agora. Por que o medo? Por que o uso da palavra democracia quando quer dizer socialismo? Vocês já repararam, os movimentos de socialistas usam sempre a expressão democracia? É porque é a mesma coisa. Eles, pelo menos, se sentem assim, é a mesma coisa. Então, é aqui que nós vamos ter que lutar. O nosso ringue é muito pequeno, mas nós somos legião. Eles não conseguem penetrar aí. A capilaridade que o Estado não tem na família, nós podemos, usando essa impossibilidade do Estado chegar nas últimas consequências, que é a vida privada do cidadão dentro da sua casa, é por ali que nós temos que nos levantar contra esse Estado. Qualquer Estado. Contra o governo também. Qualquer governo. Contra regimes democráticos ou social-democráticos. Quaisquer regimes desse tipo. É isso que nós temos que fazer. Não temos que ouvir intelectuais, nem especialistas, nem classe política, muito menos professores universitários viciados na velha mamata do MEC, na velha mamata socialista, no politicamente correto. O povo não é politicamente correto, mas cada vez mais ele é, porque, na verdade, a quantidade de informação, a massa, ele acaba baixando a cabeça e achando que a coisa não é tão feia assim, que aquela pessoa feia, que ele achava feia, agora ele está vendo diferente. Não, não é tão feia assim, porque alguém diz que é proibido dizer que ela é feia, que pode ofender, que isso, que aquilo, esse mimimi, essa covardia, essa desistência, como dizia Nietzsche, essa desistência é destruidora, destrói as virtudes. Nós precisamos de coragem nessa hora. Coragem, conhecimento. O resto, a gente corre atrás. Esse é o meu recado por hoje. Muito obrigado.